Mexe muito com a autoestima do cliente, então é muito importante. Nossa, eu dou uma grosseira total. Mas eu tenho certeza que não era dele, acho que ele descobriu que não era. Galera, beleza? Meu nome é Rodrigo, o nome artístico é Rodrigo Marques. Sou de São Paulo, Brasil, e depois mudei para Minas Gerais, onde eu tenho a loja lá ainda, em Minas Gerais, e agora aqui em Portugal. Meu nome artístico Rodrigo Marques, eu carrego por causa até do meu pai. Meu pai chamava José Marques e meu pai também sempre foi artista. E aí eu tento carregar o Marques, meu sobrenome, como um nome artístico, Rodrigo Marques. Meu início da tatuagem foi muitos anos, já faz 25 anos. E foi quando eu fiz a minha primeira tatuagem com um estúdio. E aí gostei daquele ambiente. E eu já gostava de desenhar e aí eu falei, eu acho que isso aqui é pra mim, assim. E aí a partir dali eu comecei a me interessar mais pela arte, mais pela tatuagem. E a partir de lá eu nunca mais parei. E tô até hoje. Bom, eu comecei a tatuar, foi até engraçado assim, porque essa minha primeira tatuagem que eu fiz nas costas, que eu tive o interesse de ser tatuador, foi até um amigo meu que me levou, e ele também já sabia, porque eu desenhava na escola, pintava na rua, chão, essas coisas, tanto de bicho, essas coisas e tal. E aí ele falou assim, por que você não vira tatuador? Né? E a partir dali eu plantou, né, essa semente, falando, nossa, é legal, tô nesse ambiente e tal. E o mais interessante é que depois de 20 anos praticamente, eu encontrei com ele aqui em Portugal. Eu perdi totalmente o contato dele no Brasil, depois que eu mudei para Minas, e depois eu fui encontrar com ele aqui, um amigo, né, que eu tenho hoje, que lá atrás ele falou sobre tatuagem para mim virar tatuador. E hoje, né, desde lá pra cá eu não parei e fui encontrar com ele aqui em Portugal, foi muito legal. A minha primeira tatuagem, eu lembro que um amigo da rua, por confiar pelo fato que eu desenhava, falou, quero fazer minha primeira tatuagem. E eu lembro que foi até uma máquina até caseira que eu fiz assim, e ele pediu logo uma Índia. Só que foi engraçado porque, né, a primeira tatuagem dele, né, e a minha primeira tatuagem também, então não ficou daquele jeito do jeito que a gente espera, né? E eu lembro que era uma Índia, e aí a Índia tinha uma pena na frente do rosto, assim. E aí os nossos amigos, né, na época era tudo zoeiro, né, e tal, e ele falou que a Índia, na verdade, parecia mais um tamanduá do que uma própria Índia, por causa da pena que tava na frente do rosto, assim, então foi muito engraçado, assim. E aí me marcou. E eu nunca esqueci tal dessa tatuagem. O estilo de tatu que eu sempre admirei, sempre gostei muito, foi o New School. Comecei meio como New School, eu sempre gostei desse estilo de tatu. Na época fazia muito mais, hoje em dia, né, se perdeu muito ainda, mas isso ainda eu carrego, né, dentro de mim, assim, que é um estilo que eu gosto muito, mas teve que acompanhar, né, a gente acompanhou meio o processo, porque as coisas foi mudando, foi se perdendo, o colorido se perdeu, os bolds, né, se perdeu, e aí entrou muito o fine line, o realismo, o microrealismo, e aí a gente tem que se adequar, né, então tem que se meio que ir se adequando com o estilo e a época também. Tem muito uma inspiração da época, que era de São Paulo, que era o tatuador que era o Brinquedo. Aí eu gostava muito do trabalho dele, assim, o estilo que ele tinha. E aí depois, né, depois de um tempo, né, o Jesse Smith mesmo, que até apareceu no programa de televisão e tal, e aí veio, o New School veio com força mesmo, assim, e aí começou a mostrar realmente os detalhes, o estilo de tatu, assim, do New School ficou muito, muito forte, meio enraizado mesmo. E então eu sempre admirei muito esse estilo, assim, desses tatuadores sempre foi uma inspiração para mim, assim. Hoje a tatuagem para mim é independente do estilo e o tamanho, o que eu tento transferir para a pessoa, na verdade, é algo que seja pessoal, algo que seja único, que independente do estilo do desenho, que seja simples ou maior ou mais detalhado,
mas que a pessoa ela carrega isso para ela como algo que vai ser para sempre, algo que ela vai eternizar isso como um sentimento bom, algo prazeroso que ela vai estar carregando na pele. Antes de eu ser tatuador, eu trabalhei como office boy, depois eu virei motoboy em São Paulo. E aí depois do motoboy eu comecei a trabalhar com piercing. E aí eu trabalhava numa fábrica de piercing, então eu comecei a me interessar por piercing. E aí virei body piercing. E aí esse meio também do piercing me levou às vezes até para também ser mais um profissional como tatuador. Tatuanjos, ela tem os altos e baixos como qualquer lugar, né, assim. Eu já algumas vezes já pensei, acho que trabalhar sozinho. Porque trabalhar com pessoas é difícil mesmo, né? Até porque cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu pensamento. Mas aí ao mesmo tempo assim eu já mudo de ideia. Porque realmente eu gosto de trabalhar com as pessoas, eu gosto de estar perto de outros tatuadores, até porque você também sempre está aprendendo algo, passando algo e aprendendo algo, né? Então eu acho que você sempre está fazendo isso, tá? Então trabalhar com pessoas é muito, muito legal isso. Sim, eu tenho um projeto, meu projeto até de sonho mesmo, antes de chegar até em Portugal, é ter um estúdio na Espanha. E esse é o meu foco. Tudo isso vai depender do como que vai estar, do andamento, tal, da equipe que a gente está, né? Tem um projeto também de montar um estúdio aqui em Gaia e com barbearia junto e um café e alguma coisa junto, assim. Então esse é um dos projetos que eu tenho muito ainda para fazer. Eu tenho algumas referências como tatuadores, assim, em diversos assuntos, assim. Eu gostaria de fazer duas coisas de collab, assim, se fosse ver. Tanto a parte artística, como tatuar junto, como a parte empresarial. E então eu tenho um tatuador que eu admiro bastante, que é do Brasil, que é o Tampa. Eu vejo que é um cara, sabe assim, ele faz todos os estilos, que é uma coisa que eu curto muito também. E então é um cara que eu gostaria muito, assim, do estilo dele. E aí também existem inúmeros tatuadores aí a respeito do empreendedorismo, do empreender, que hoje em dia a gente precisa ser um pouco também esse empreendedor e mesclar os dois para poder tentar crescer cada vez mais. A tatuagem, ela é realmente algo inexplicável, assim, sabe? Só quem é tatuador sabe. A gente vive mesmo de algo artístico que eu de verdade, assim, eu não consigo me ver sem fazer outra coisa igual fazer tatuagem, sabe? Hoje eu tô no meio da tatu porque eu sempre vou envolvido com a arte através do meu pai e então acho que desde pequeno já entrou isso dentro de mim e eu vejo que é algo que eu não consigo me ver fazendo outra coisa igual tatu, assim, sabe? É muito prazeroso mesmo, só quem tem sabe. A importância para mim na tatu é não só a tatu, mas o cliente também. É o que eu digo, que a tatu ela não precisa nem ser grande, né? Tipo, criada e tal. Às vezes uma tatuagem pequena, que é algo representativo para o cliente, é muito importante. Então eu dou muito valor para isso. Eu faço muito o pós-venda para o cliente vir, independente se é uma tatu pequena ou grande. Eu peço a pessoa vir, eu gosto de ver a tatuagem cicatrizada, eu gosto de ver como ele está se comportando com a tatu e enfim. A gente vem, ele dá até um brinde para o cliente vir, né, através disso, para ele poder estar vindo para a loja também. A minha inspiração sempre foi imagens religiosas, até porque é o meu estilo de vida também, por ser cristão também, então eu sou bem envolvido. Desde a época, até o próprio nome da loja, né, Tatuanjos, foi também de inspiração, assim, desde Michelangelo, Rafael, enfim, eu sempre gostei dessa parte, né, sacras e tal, assim. Então é uma dos estilos, uma inspiração que eu tenho, assim, de gostar. E além disso, eu gostava muito do Luiz Roy, que é um artista, né, que ele pintava uns anjos assim, muito
mais estilosa, assim, tal. Então é uma inspiração muito que eu tenho, assim. Teve uma cena engraçada que foi um cliente foi fazer o nome do filho e acabei fazendo o nome do filho dele e tal. E aí passou 2 dias e ele voltou para cobrir o nome do filho. E aí eu achei estranha essa situação, porque aí fiquei meio assim, perguntar, e durante a tatuagem, durante a cobertura, eu perguntei para ele, e aí ele falou que nasceu mulher, nasceu menina. Aí ele fez o nome de homem e quando foi ver, nasceu menina. Então assim, foi engraçado, porque nem ele sabia. E aí depois ele foi embora e eu fiquei pensando, falei, eu tô achando que esse filho aqui acho que não é dele. E aí eu acho até hoje que na verdade o filho não era dele, então ele só cobriu e não fez o nome da filha, então ficou meio que no ar assim e tal. É muito legal a parte de você ser referência. Uma vez aconteceu comigo e eu tenho o contato dele até hoje. Ele foi um dia perguntar pra mim sobre que ele queria entrar nesse meio da tatuagem. E aí naquele momento eu não tinha como dar um espaço pra ele, infelizmente. Mas eu incentivei ele, eu falei, olha, mano, é um mundo top, assim, sabe? Vale muito a pena você ser um tatuador e tal, não desista, desenha, vai pra cima, corre atrás mesmo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E depois de muitos anos mesmo, ele um dia me mandou uma mensagem falando, falei assim, olha, você não me deu oportunidade no dia, mas você me incentivou a dar essa continuidade no meio da tatuagem. E hoje eu sou reconhecido também, eu trabalho com tatuagem, tá até lá nos Estados Unidos hoje em dia, e através também de eu não ter desanimado ele no começo.